capítulo 2. Diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico. Então, gente, fenômeno, né, que a gente usa como transformações, processos, tá? Então, uma transformação física, transformação química, processo físico, processo químico, mesma coisa que fenômeno físico e químico. Então, vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente tem transformações da matéria, que são fenômenos físicos, e transformações da matéria, que são fenômenos químicos. Qual é a diferença, né? Como é que é a definição de fenômeno físico e fenômeno químico? No fenômeno físico, gente, não vai ter uma alteração na estrutura da matéria. Ou seja, as moléculas que formam, né, a matéria antes desse fenômeno e depois são exatamente as mesmas. Vou dar exemplos, tá? Fenômeno químico vai ter uma alteração na estrutura da matéria, ou seja, os átomos eles vão se rearranjar e vão formar novas substâncias. No fenômeno físico, não há formação de novas substâncias, certo? Então, gente, no fenômeno químico, são as reações químicas, que a gente vai estudar bastante, né, ao longo do nono ano, e principalmente vocês vão ver bastante no ensino médio também. Então, o que são, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro alguns exemplos de fenômenos físicos. Os fenômenos físicos não vão formar novas substâncias, não vão alterar a estrutura da matéria. O que são eles, gente? Principalmente o que a gente acabou de ver no vídeo anterior, que são as mudanças de estado físico. Ou seja, quando a água líquida passou a ser sólida, foi transformada em gelo, o que a gente tem? Temos uma transformação da matéria, mas não alteramos a sua estrutura, porque tínhamos água, H2O, líquida, e transformamos ela em H2O sólida, ou seja, gelo. Continuamos tendo a água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só teve uma mudança no estado físico, por isso que a gente diz que foi um fenômeno físico. E o que é interessante aqui, gente, para a gente conseguir identificar, né, o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico? Os fenômenos físicos, eles vão ser reversíveis, porque olha só, vocês colocaram água no freezer, né, ela era líquida, colocaram no freezer, virou sólida. O que vai acontecer? Se a gente tirar do freezer, vai ter a temperatura de fusão, né, chegou a 0 graus, a água vai se transformar novamente em água líquida, ou seja, é um processo reversível, assim como todos os fenômenos físicos. Então, gente, os fenômenos físicos são as mudanças de estado físico, então qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico, o nomezinho nos ajuda, né, mudança de estado físico, fenômeno físico. Então, ali todos que a gente viu no vídeo anterior, fusão, solidificação, vaporização, sublimação, sempre vão ser fenômenos físicos porque são reversíveis. A gente faz a fusão, mas pode fazer a solidificação. Faz a vaporização, pode ter a condensação. O que mais, gente? Misturas. Então, misturei água com açúcar. A gente vai ver isso no capítulo 3. Mas o que acontece? A gente tem métodos que podemos separar a água do açúcar. Então, também é um fenômeno físico, tá? Porque é reversível. A gente juntou água e açúcar, mas temos métodos, que a gente vai ver no capítulo 3, que servem para separar a água do açúcar, tá? Então, preparação de misturas que não ocorrem reações químicas é um fenômeno físico também, porque não teve alteração da estrutura da matéria. Vamos dar uma olhadinha agora em fenômenos químicos. Fenômenos químicos, então, são as reações químicas, onde a gente vai ter mudança da estrutura da matéria e por isso a gente diz que são processos irreversíveis. Por exemplo, gente, qualquer reação relacionada aos alimentos. Cozinhar um alimento. Então, se a gente cozinha batata, por exemplo, a batata não volta a ser crua. Ou assar uma carne. Depois que a gente assa uma carne, não tem como a carne voltar a ser crua de novo. Ou um alimento apodrecer. Por exemplo, uma fruta, tá? Ficou podre. Essa fruta ela não vai voltar a ser o que ela era antes, né? Boa para comer. Então, são todos processos químicos, porque são irreversíveis. Algumas reações químicas que ocorrem no nosso corpo também. Respiração, digestão,
tá? Então, são processos químicos, tá? Né? No caso, teve uma alteração na estrutura da matéria. O que mais, gente? Queimas, combustão, queimar papel, queimar lenha, todos processos químicos. Depois que queimou, não volta a ser o que era antes, tá? Então, né, principalmente, então, são as reações químicas em alimentos, no nosso corpo, e também todas as queimas vão ser processos químicos, porque são irreversíveis, teve alteração na estrutura da matéria. Os fenômenos físicos não vão ter alteração na estrutura da matéria e por isso eles são reversíveis, podem voltar a ser o que era antes. Certo, gente? Fechamos o capítulo 2 então, tá? Então, propriedades da matéria, deem uma estudada, estados físicos, transformações dos estados físicos e também fenômenos químicos e físicos. Beijos!